Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem tivemos um debate particularmente intenso entre Francisco Louçã e o Sr. Embaixador, tendo em conta que a tomada de posse de Donald Trump está a 2 dias de distância, será dia 20 ao meio-dia, se não me falha a memória, o meio-dia português, acho que é isto, se não me falha a memória, mas confirmem nos meios de comunicação social, e tivemos um debate particularmente intenso, não só sobre a defesa, mas sobre a tomada de posse de Donald Trump, sobre até a legitimidade de Donald Trump, porque parecia isso que Francisco Louçã estava a deixar implícito no debate, e o Sr. Embaixador fez questão de dar uma lição a Francisco Louçã, chamando-lhe, inclusive, de forma implícita ou até explícita, trotskista, que foi uma coisa que eu achei particularmente interessante. Ao lado do Sr. Embaixador está uma comentadora que eu aprecio particularmente, que inclusive não me lembro do nome da senhora, mas que é uma senhora que eu aprecio no comentário, e se ela por acaso vir este vídeo, cumprimentos à senhora, que eu gosto de ouvir, e vamos ouvir, efetivamente, então, esta troca de ideias mais intensa. Mas não acompanharem essa tendência nesta sala, nesta mesa, que se sente mal por me dizerem assim, vocês têm que gastar mais. Eu não posso perguntar em que é que devemos gastar. Então o problema é criar um mercado para a compra de produtos da indústria, ou é ter projetos de defesa, ou é ter conceitos de defesa. Eu acho muito mais razoável que se diga assim, é preciso determinados instrumentos, é preciso determinadas políticas, é preciso envolver as pessoas no que seja, a defesa deve constituir uma forma de sentimento democrático da população. Isso hoje é compreensível, faz parte da nossa vida. Agora que nos digam, vocês têm que gastar mais, mas gastar mais em quê? Mas há alguma família que vão dizer, olha, vocês têm que triplicar agora a despesa com o que quer que seja. Desculpe, mas não tem nenhum sentido. A Ucrânia não se defende com práticas democráticas, defende-se com mísseis, com canhões e com então, carros de combate. Quais são os mísseis que têm que ser comprados? Os franceses, os ingleses, os alemães, os americanos. Não faça esse jogo. Quando não nos é uma questão de 3%, jogo, é uma questão de defesa. 3%, isso já vem de antes da guerra da Ucrânia e continuará depois da guerra da Ucrânia. Mas quem diz 3% não é o Trump, é o secretário-geral da NATO, que é holandês, por acaso. O secretário-geral da NATO é o homem que fez um governo com a extrema-direita no seu país. Isso pode deixá-lo então, confortável assim. Pois é, das eleições. Mas a mim tem muito significado. Para mim tem muito significado. Tem muito significado. Sim, com certeza que sim. Claro, E sabe uma coisa, embaixador? Quando estamos a discutir o que é que significa o Trump, eu até gostava de perguntar, particularmente no caso das suas intervenções, mas diga-me qualquer coisa de cívico. Não há nada na tomada de posse do Trump que o preocupe. Não há nada neste novo mundo que lhe diga que isto não é a nossa democracia, que isto não é a nossa vida. E a política externa, nenhum de nós em volta desta mesa, a não ser o seu caso, nós não votamos nos Estados Unidos. Em política externa... Nós temos que aceitar o resultado... Pois já percebi que aceita até com uma proximidade que se compreende. Com uma proximidade, não. Eu não tenho uma análise trotskista, se não se importa. Não, meu caro amigo. O Trump é que mandou uma multidão atacar o Capitólio. Lembra-se disso? O Trump mandou uma multidão atacar o Capitólio. E enforquem o Spence, o vice-presidente. Isso ele nunca Lembra-se disso? Isso ele nunca disse. E não mandou a multidão foi lá. Ele fez um discurso e não foi condenado por causa disso. Faltava chegarmos à conclusão em que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal vem concluir que o Trump não tem responsabilidade no ataque ao Capitólio. Eu não sei se ele tem. Os tribunais americanos não o disseram. Pois claro que não sabe. Os tribunais americanos condenaram. Vamos ter que ir ao fim do programa mesmo, porque chegou ao fim do programa. Bom, meus caros, e foi esta a troca de ideias, particularmente intensa, diga-se de passagem. Francisco Louçã aqui com uma abordagem um bocadinho hostil, tanto à democracia, que não lhe convém, objetivamente, como à tomada de posse de Donald Trump. Eu quero fazer aqui 2-3 comentários antes de terminar o vídeo e para fazer, efetivamente, alguns parênteses sobre o que foi dito. Francisco Louçã pode perguntar o que quiser sobre os gastos da defesa. Ninguém diz que, gastem efetivamente mais 2-3% no que quiserem. Eu concordo com Francisco Louçã. Para se gastar este dinheiro deve haver um projeto. E esse projeto não só deve existir, como deve ser transparente para toda a gente perceber em que é que se gasta. Obviamente que dentro daquilo que é possível, para também não se revelar a força militar a mais, não se revelar informação a mais a pessoas fora da União Europeia. Eu também percebo. Mas revelar informação dentro do que é possível e legítimo para tornar o processo de aumento de força e de defesa transparente. Parece-me tudo muito bem. Criar um projeto para gastar este dinheiro. De acordo, Francisco Louçã, sem dúvida nenhuma, tem toda a razão, tem o direito de perguntar. Agora, quando
Donald Trump diz, vocês têm que gastar mais em defesa, não é porque ele não tem um projeto, ou não é porque é para gastarem em qualquer coisa. Donald Trump só está a dizer, eu não quero ser vosso pai, eu não tenho que vos defender, vocês são países que devem ter a vossa soberania, e portanto, gastem vocês dinheiro naquilo que é a vossa defesa. É só isto que o Donald Trump está a dizer. Não está a dizer, efetivamente, olha, gastem em coisas, naquilo que vocês quiserem. Eu acho que o Donald Trump quer que se invista do ponto de vista militar. E, portanto, que se faça uma reunião e que se decida um projeto para fazer esses gastos. De acordo, 100%. Até porque eu já vi reportagens que mostram que há países que estão a fazer gastos que não são bem de defesa, mas depois são declarados como se fossem de defesa, única e exclusivamente para cumprir essas metas e receber determinados fundos. E, portanto, eu acho que isso também não é aceitável e, inclusive, segundo me lembro, Portugal era um desses países. Portanto, é importante ter isto em conta. O secretário-geral da NATO até fez a coligação que Francisco Louçã dizia, mas Francisco Louçã tem que perceber que a democracia não é só democracia quando a esquerda ganha. E, portanto, tendo em conta que foram respeitados os resultados das eleições democráticas e que essas coligações foram feitas respeitando os resultados da democracia na Holanda, o Francisco Louçã tem que comer e calar, porque aquilo não é o seu país. O Francisco Louçã não só não vota na América, como não vota na Holanda, e se aquela foi a coligação decidida, tem que se aguentar, porque eu recordo-me perfeitamente que Francisco Louçã não estava tão desagradado quando em Portugal se fez uma coligação entre PS, Bloco de Esquerda e PCP para tirar Pedro Passos Coelho do poder. Depois, mais à frente, inclusive, Francisco Louçã fala de acusações que não foram feitas em tribunal. Sabe o que é que se podia falar, inclusive, do seu próprio partido? Que condenados das ex-FP25 foram candidatos do Bloco de Esquerda. Isso é uma coisa que nós podemos dizer. Agora, o que nós não podemos dizer é que Donald Trump seja culpado porque os tribunais norte-americanos não decidiram isso. E, portanto, uma coisa é o veredito do Francisco Louçã. Outra coisa é o veredito dos tribunais norte-americanos que não condenaram Donald Trump nessa situação. E, portanto, uma coisa é aquilo que você gostaria de ver acontecer, outra coisa é aquilo que acontece verdadeiramente. E tal, mas está preocupado com o mundo? Estou preocupado com a invasão de imigração que temos no continente europeu e nos Estados Unidos da América, estou preocupado com a perda do poder de compra, estou preocupado com a desindustrialização do continente, estou preocupado com a natalidade do continente europeu e dos Estados Unidos da América, estou preocupado com a perda de soberania dos Estados-membros da União Europeia, tenho imensas coisas que me preocupam a nível mundial e posso lhe garantir que Donald Trump não é seguramente uma das minhas principais preocupações. Aliás, é uma das pouquíssimas réstias de esperança que eu tenho na civilização ocidental. Não porque eu seja um grande fã de Donald Trump politicamente, que a minha opinião já é conhecida neste canal por todos vós. Eu gosto muito mais, por exemplo, do vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, e portanto, não é como se eu fosse um enorme fã, mas eu tenho noção da necessidade que Donald Trump faz, não só aos Estados Unidos da América, como também ao continente europeu. Portanto, há várias coisas que me preocupam, Francisco Louçã. A mim, e seguramente ao senhor embaixador, que percebe muito mais de geopolítica do que eu, percebe muito mais de tantos assuntos políticos do que eu. Agora, se há uma das coisas que não me preocupa é o celebrar de resultados democráticos legítimos, porque efetivamente a democracia só é boa quando elege aquilo que você gosta. Não é adequado, Francisco Louçã. Isso não é democracia. E portanto, é um bocadinho por aqui. Eram estes os comentários que eu tinha para fazer. Francisco Louçã pergunta ao senhor embaixador se ele está muito preocupado com Donald Trump. Eu percebo que não esteja porque eu também não estou, quer dizer, não há grande preocupação a ter de Donald Trump, principalmente essa questão do fim da democracia, porque efetivamente Donald Trump já teve a oportunidade de acabar com a democracia. Porquê é que não acabou antes com a democracia? Porquê é que não tentou acabar com a democracia quando esteve no seu primeiro mandato? Porquê é que Joe Biden foi eleito se Donald Trump tivesse acabado com a democracia? Lá está, esta campanha de vocês chamarem extrema-direita a tudo aquilo que seja oposição ao vosso pensamento político já acontece há imenso tempo. Vocês já fizeram isto com Ronald Reagan, que foi, no meu entender, uma das principais figuras políticas da história política ocidental, se quiserem dizer assim. E, portanto, Ronald Reagan também era chamado de extremista, de extrema-direita, seja o que for, de nazi também. Vocês chamavam-lhe isso tudo. Ronald Reagan é uma das principais figuras políticas da história política ocidental. E, portanto, vocês já fazem esta campanha há imenso tempo. Tudo aquilo que seja oposição ao vosso progressismo exacerbado
é um extremismo de direita e, portanto, não há preocupação. Acho que neste momento as únicas pessoas preocupadas ideologicamente com Donald Trump são pessoas que estão presas ideologicamente às suas próprias agendas. Porque o que me preocupa é a natalidade, o que me preocupa é a perda do poder de compra, a desindustrialização, a falta de defesa, a invasão da imigração. Isto sim preocupa-me. Não é a eleição de um presidente que ganhou, inclusive, ele não só ganhou, como arrasou completamente Kamala Harris nas urnas. E, portanto, não têm que gostar do resultado, mas têm que o respeitar porque ele foi feito de forma livre, num país livre, com votações livres. E, portanto, não gostam, lamento imenso, daqui a 4 anos tentam outra vez. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.